Que coisa boa. Seja bem-vindo, muito grata por você ter aceito esse bate-papo, que vai ser bem legal, porque eu acho que você tem muito para nos trazer de informações. Esse canal é um canal, eu sempre digo, né? É um canal de vivências, as pessoas trazem vivências, diversas situações de vida, né? Porque sempre a gente tem algo a agregar ao outro, e assim como também temos para receber. E com você, Manuel, eu fiquei muito bem impressionada contigo quando nos conhecemos, que você trouxe aquela informação do Ronald Zancan, doutor Ronald Zancan. E foi Sim. muito importante, porque eu passei a começar a ver a questão da saúde por outros olhares. Então, você teve um pontapé muito importante, né? Daí porque hoje eu faço a medicina tradicional. E eu queria muito que você contasse como é que foi essa trajetória toda de vida, como é que você chegou no ponto de entender que deveria mudar os rumos da sua vida em função da saúde e como isso se processou, o que aconteceu de lá para cá. Se apresente, por favor, e conte É para isso nós a sua história. É aí. um prazer. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, né, o seu convite. Ah, É uma, é uma honra estar aqui com você e com as pessoas que te assistem. Eu fico, eu tenho muito prazer em conversar sobre saúde, sobre alimentação, sobre exercício físico, né? E contar a minha história. Não gosto de dar pitaco em nada, entendeu? Sobre remédio, sobre o que a pessoa uhum, deve tomar de suplemento. Isso aí cada um sabe de si, cada um tem a sua história. Existem os médicos, existem os nutrólogos, existem os nutricionistas, entende? Eu sou uhum, um cara que estou há 5 anos com interesse nessa área e tenho determinados médicos que eu acompanho, né? São chamados médicos funcionais, médicos integrativos, né? E que um deles é o Dr. Ronald Zancan. E, e, e é exatamente isso. O que você quer saber primeiro de mim, hein? eu quero saber a sua história de vida, porque o canal é para isso, né? Você tem uma Ah, história de vida, você era um jornalista e tal, em determinado momento você se preocupou com a saúde e resolveu mudar a sua história, né? Um pouco daquilo que você é já nos verdade. contou É, agora em público. é, é isso mesmo. Eu sou daqueles que, com a vivência que eu tenho, a minha pessoal e, e de verificar as pessoas ao meu redor, que nós só tomamos a consciência de mudarmos à medida que acontece alguma coisa. Um fato, em geral, ele é meio radical, ele é meio surpreendente, né? Ele te pega no contrapé e você pensa assim, opa, está na hora de mudar esse negócio, né? Eu costumo dizer que eu tinha 10 doenças. Acho que talvez 11. Se eu colocar uma outra doença aí e tal, eu consigo listar 11 doenças. Tá? E eu vou até dizer para você as doenças que eu tinha, para as pessoas saberem como a coisa acontece, né? Isso Isso. 5 anos atrás, tá, Pedrinho? Eu tinha diabetes, eu tinha gastrite estomacal, eu tinha sinusite, eu tinha má circulação, varizes, eu tinha constipação intestinal, eu tinha divertículos que inflamavam sempre, né? E aí vira aquela diverticulite, que são aquelas bolsas que se formam na dobra da última curva do intestino. Terrível. Eu tinha uma hérnia de disco L4, L5, eu já tinha osteoporose, já tinha passado da fase da osteopenia, já estava com osteoporose, eu tinha rinite alérgica e aí me apareceu uma arritmia cardíaca. Uhum. Aí foi quando, 5 anos atrás, eu estava com 67 anos, eu falei, opa, coração, a coisa tá feia, eu tenho que mudar de vida, né? Eu tenho que verificar alguma coisa aí. Alguma coisa não está correndo bem. E eu comecei a
a procurar na internet esses médicos funcionais ou integrativos de que eu já tinha ouvido falar. E me deparei com alguns deles, inclusive o principal, o Ronald Zancan. Entende? E ali eu comecei a verificar que eu tinha que mudar meus hábitos, eu tinha que mudar radicalmente o meu estilo de vida, se eu quisesse melhorar, né? E foi quando ele faz uma promessa de que todas as doenças têm cura, seja a curto, médio ou longo prazo, mas elas têm cura, elas podem ser curadas. E não são curadas com remédio, não são curadas com pequena cirurgia, nada. A cura se dá basicamente em 4 focos que você deve ter de importância, né? Que são os exercícios físicos, a musculação, a corrida e a caminhada. Você tem que ter o sono, um sono reparador, um sono gostoso, um sono que você acorde no dia seguinte animado, pronto para a batalha da vida, né? E você tem que dedicar a vida também a fazer meditação, você tem que aprender a meditar, você tem que aprender a parar, você tem que aprender a pacificar, né? A tirar aquele turbilhão de pensamentos da tua cabeça, né? Para te acalmar, né? Uhum. E, em último lugar, que esses médicos falam, é a alimentação, por incrível que pareça, né? Claro que os 4 são fundamentais. E a alimentação, eu hoje, há 5 anos, eu só me alimento com legumes, verduras, carnes, as mais variadas carnes. Eu não deixo de comer carne, não. A proteína, né? Legumes, verduras, as oleaginosas, amêndoas, castanhas e fruta, basicamente coco e abacate. Como algumas frutas também, aqui, a de menor índice glicêmico, que chamam, né? E a alimentação é o que a gente chama de low carb, que é o baixo carboidrato. Tudo que é carboidrato alto, eu abandonei em definitivo. Essa coisa do açúcar, a farinha branca, o pastel, a massa, isso aí tudo eu joguei para escanteio, né? Não quis nunca mais saber disso. Hoje você não come nenhuma massa, nenhum macarrão integral, algo assim. Não, nada. Nada integral, nada de açúcar. Depois eu vou falar nisso, sobre esse negócio do açúcar. E o Mas arroz nada de... também? Não como arroz. Arroz é... É aquela coisa. Tem médicos integrativos, inclusive funcionais, e eles não falam mal do arroz, feijão, né? Eles não têm nada contra. Mas o negócio é o seguinte, comigo, o que deu certo foi eu não comer essas coisas, sabe? Então eu vou por mim. Eu não digo o que ninguém deve comer não, mas eu sei o que eu como, né? Então eu não como arroz, porque tem carboidrato alto, não como feijão, que também tem, e batata inglesa, né? Que segundo o Ronald Zancan tem o teor de açúcar. Talvez tenha mais açúcar do que o próprio açúcar, a batata inglesa, entendeu? É impressionante isso, né? Então eu a partir daí eu comecei a fazer musculação, comecei a correr. Agora não é correr muito não, sabe? Não é essa coisa de marcha, nada disso. Eu corro meia hora, 1 hora no máximo, caminhando e correndo, caminhando e correndo. Eu alterno, né? Faço essa alternância entre caminhar e correr. E isso é muito bom para cardiovascular. E procuro dormir cedo, né? Dormir cedo, todos esses médicos falam que dormir depois de 1, 2 horas da manhã, você já perdeu o dia. Né? Você já perdeu o dia seguinte. Não adianta que você não vai se recuperar. E tento meditar, encontro dificuldade, entendeu? Mas sempre que eu lembro,
eu tento meditar, às vezes eu medito, muito pouco tempo, tal. Aquilo que eu consigo, entende? Eu me dedico muito mais a essa questão, eu tenho muito mais como prioridade a questão da alimentação, do sono e do exercício físico. Não tem um dia que eu não faça musculação ou corra e caminho. Às vezes eu faço as duas coisas. Faço musculação e corro e caminho. Às vezes não. Quando eu estou mais preguiçoso e tal, mas é isso é que eu fico. E eu faço isso há 5 anos, né? Eu faço isso há 5 anos. Na pandemia, houve uma mudança, sabe? A pandemia foi muito ruim para as pessoas, né? De uma maneira geral, né? Porque nós tivemos que mudar hábitos e esse foi muito ruim para quem se exercita na academia, né? É. As pessoas foram obrigadas a não fazer academia. Mas foi bom que eu aprendi uma outra coisa, que é a chamada calistenia, que é a musculação com o peso do próprio corpo, né? E terminei gostando, sabia? E reparei que era assim, muito mais atraente, muito mais animado eu fazer a musculação com o peso do próprio corpo, porque cada exercício eu acabo exercitando todos os músculos, sabe? Quase todos os músculos, né? E na musculação não. Na musculação geralmente você senta, né? E faz a musculação de um bíceps, né? Faz a musculação da coxa e fica todo parado. E você fazendo a musculação com o peso do próprio corpo, você acaba exercitando todos os músculos, quase todos os músculos do corpo. Isso aí foi muito bom. Eu venho fazendo isso. E aí exigi muito de mim nisso aí. Foi bom. Teve esse aspecto bom aí também, né? Agora, para concluir essa... Hein? Isso durante a pandemia, que você forçou você a mudar. Isso. E mantive. Aí gostei. Mudei e gostei, sabe? E agora, para concluir essa coisa da minha mudança do estilo de vida, o que aconteceu? Dessas 10 ou 11 doenças aqui que eu listei, né, que eu falei, né, hoje eu só tenho a rinite no inverno. Inverno, é frio. Eu tenho alergia a frio. É impressionante. Não tenho alergia a nada. Eu fico procurando o que me dá alergia. Eu não sei o que, tal, nada. Sabe? Esporadicamente, ocasionalmente, ocorre eu ter uma alergia no sol. Sabe? Mas muito difícil isso acontecer. O comum é no frio, entendeu? E a questão cardíaca, que é mais complicada, sabe? É mais complicado. Está demorando, estou me tratando, entendeu? Ainda não consigo, ainda não consegui vencer. Mas vou vencer. Então, quer dizer, vou repetir. Continua com a arritmia? Você continua com a arritmia? Não. Tenho. Às vezes ela aparece, some, aparece, some, ela é teimosa, entendeu? Mas eu estou ali em cima, eu não paro, entendeu? Eu não paro de levar a minha vida normal, não, entendeu? Claro que eu tenho um acompanhamento médico, né? De vez em quando me pede um exame daqui e dali. Um médico que eu escolhi, que é médico do esporte. Isso é importante, né? Porque esses médicos tradicionalistas são muito... A maioria deles é desatualizada. Eu não gosto de falar mal, não, porque uma vez eu fui falar mal deles com o Uronal, a Uronal falou assim, Franco, não fala mal do médico, não. Eu sou médico, entendeu? E ele não tem culpa, não, sabe? Aqui na faculdade de medicina, eles só falam de doença. De doença e remédio. Exame, remédio, doença. Não se fala em outra coisa. Não tem
não existe matéria lá falando sobre saúde, entende? Então tá bom, então tá compreendido. Uhum. Mas, Exatamente. Isso que a gente... né? Pois é. E para concluir essa fase, então quer dizer, a diabetes foi embora. A taxa hoje está em torno de 70, 80, entende? É uma coisa baixa pra caramba, né? A gastrite, nunca mais. Sinusite, nem me passa. Má circulação, eu tenho umas canelinhas fininhas hoje em dia. Antes era um pilão no meu tornozelo, entendeu? Hoje eu tenho umas canelinhas fininhas, sabe? A constipação intestinal, nem pensar, sabe? É uma coisa religiosa, de manhã, uma beleza. Nem pensar, sabe? Os divertículos, nunca mais tive crise. Eu acredito que eles continuem aqui. O doutor Uranal diz que sim. Ou talvez não. Eles podem ter se regenerado. Mas eu acho, também, acho meio difícil. Mas nunca mais tive crise. A hérnia de disco, eu curei a hérnia de disco. Eu tinha uma lombar 4 e 5. Impressionante. Violenta, sabe? Eu curei. Principalmente com a musculação, sabe? A musculação. Uhum. A osteoporose, eu estava com osteopenia, já estava em osteoporose, e aí, minha filha, é vitamina D, né? Já descobriram que a D não é uma vitamina, é um hormônio na realidade, né? Uhum. E eu suplemento, além de ficar sempre ligado no sol. Estou sempre no sol, estou sempre exposto ao sol. Procuro caminhar e correr exposto ao sol, entendeu? Uhum. E aí, a osteoporose também acabou. Hoje eu não tenho mais nada, meus ossos estão fortes pra caramba. Enfim, não tem mais nada disso, acabou tudo, entendeu? Tudo isso aí está curado. Está curado em função disso. Agora, não são 5 anos, não. Em um ano e pouco, eu já tinha curado essas coisas todas. Entende? Porque você, de repente, resolveu dar atenção à sua saúde. Que é uma das Exatamente. grandes questões que a gente está discutindo, né? Os médicos, assim, claro, a gente não fala mal pelo nada disso, muito pelo contrário, a gente honra os médicos, afinal de contas, eles estudam bastante. Mas, infelizmente, o que nós temos hoje é o grande financiamento das indústrias, né? Das indústrias de químicas, né? Farmacológicas. E aí, É. muito mais a saúde. Só que você toma um medicamento para uma coisa, muitas vezes efeitos colaterais trazem outros problemas. Então, o estilo de vida é uma das coisas fundamentais. Você se preocupar com o estilo de vida, uma boa alimentação. Essa coisa das farinhas não é uma coisa difícil da gente suprimir. Açúcar, nem pensar. Eu também acho, sabe? É uma coisa que até é bom para a gente conversar, que a gente não precisa ser radical assim, nunca. Nunca não existe. Eventualmente, né? Você está Um numa aniversário, né? Um aniversário de aniversário, um neto, tal. ou numa situação, uma viagem, É. uma alimentação diferenciada que você gostaria de experimentar, também você tem que se dar alguns prazeres. Você não precisa ser absolutamente radical e deixar de viver, de ter prazer com as coisas. É claro que a gente, depois que se acostuma, você passa a ter prazer com esse estilo de vida. É isso Né? aí. E eu percebi isso muito claramente, Manuel. Né? É isso aí que as pessoas não entendem. Elas falam assim, mas você vai deixar de comer uma pizza? Mas o que acontece? O teu paladar, ele modifica completamente. Quando você deixa o carboidrato, o teu paladar se modifica. Você não vê mais graça nenhuma na pizza. Bota uma pizza na minha frente, eu não vou ver graça. Essa coisa do prazer, ele é uma coisa muito subjetiva. Exato. Agora, eu tenho um professor de ortomolecular que ele é fantástico, uma pessoa incrível. Mas em algumas coisas, por exemplo, né? Ele fala na questão do sal, que o sal a gente não pode ser aquele sal refinado, sal de Himalaia não, que é o sal integral ou a flor de sal, né? Que é o adequado. Então ele faz algumas
mudanças, quer dizer, ele faz algumas propostas de mudanças. Ele não propõe, mas ele fala dos benefícios e malefícios e a gente automaticamente vai fazendo mudanças, né? E uma coisa e aí essa é uma coisa que eu ia discutir contigo, né? Você foi uma vez à minha casa e nós tivemos o prazer de aprofundar, de conversar bastante sobre esse assunto. E eu percebi que por exemplo, sou uma pessoa que ama o vinho, ama queijos e vinho e tal. E é lógico que nos últimos anos, de lá para cá, daquela nossa conversa, eu que tomava vinho toda semana, 2, 3 vezes, né? Em geral, sexta e sábado, eu já não tomo mais. Então, eu tomo uma vez ou outra, assim, nem uma vez por mês mais. E é interessante, não me faz falta, não tenho medo de beber por conta disso. Agora, se eu tomo vinho, eu quero os queijos. E como eu amo queijo. E como esse meu professor bate contra o leite e seus derivados. É impressionante, viu? Nós somos os únicos seres da face da Terra que toma leite de outra espécie. Então, o ser humano... São os alunos do Dr. Laí Ribeiro, de quem eu gosto muito, aliás. Eu tenho assim o Laí foi um pioneiro nessa medicina, eu tenho por ele um carinho, adoro o Laí, entende? Acho ele uma pessoa fantástica. Mas tem coisas que a gente gosta muito de um ou de outro, né? É normal também, né? Exatamente. Exatamente. O mesmo. Você está falando bom, enfim. E aí, que essa é uma conversa assim, bem interessante, porque quando a gente conversou a primeira vez, eu não entendia nada, nem era a minha disposição. Minha disposição, assim, há muito tempo atrás, eu já vinha suspendendo o doce, o açúcar. Aí você diz, Pedrinho, você zerou o açúcar completamente? Não. Eventualmente, como eu não janto há muito tempo, mas eventualmente até uma sobremesa pequena que não seja doce demais, até que entra, porque eu gosto, entendeu? Principalmente quando é feita de damasco, que eu sou apaixonada por damasco. Mas, enfim, aí a nossa conversa muito gira em torno disso, porque eu sei que você tem a vivência, né? E eu tenho seguido muitas pessoas fisiculturistas, médicos, os diversos tipos de medicina, física quântica, enfim, de diversas linhas, a gente vê cada vez mais muitos médicos se tornando mais adeptos a essa mudança ao invés de tratar a doença, tratar a saúde. Ou seja, prevenir, né? Prevenir, se quer dizer, uma atenção maior à vida, à longevidade, ao estilo de vida e etc. Então, a gente segue muito, alguma coisa a gente faz, outras até orienta pessoas que vêm, como eu sou psicóloga, as pessoas que estão comigo, que estão com problemas físicos, a gente dá uma orientada assim básica, mas assim, procurar o médico e tal, mas sempre assim, olha, tenta ver se você elimina isso, talvez possa te ajudar mais, tal. Mas assim, você tem essa vivência, e eu sei que você já deu, inclusive, entrevista na televisão, né? Acho que eu vi um YouTube teu, de uma entrevista, algum tempo. Agora, assim, por que eu acho que é importante essa nossa conversa? Porque você não começou agora. Você já vem aí com uma bagagem, né? Você já falou de 5 anos, e que realmente você viu produzir mudanças em si. E muda mesmo. Então, eu comento com algumas pessoas, às vezes, que meu propósito é eliminar o medicamento de hipertensão que eu tomo hoje. Você vai eliminar. O meu propósito é esse, é trabalhar para eliminar esse. Eu tomo que é o curando a tireoide, porque eu não tenho tireoide, ou de hipertensão. E eu digo, eu vou eliminar. Meu propósito é eliminar. Você vai eliminar, com certeza. Pois é, você que já vem dessa área, me conta agora que na questão cardíaca ainda não houve uma evolução tão grande. Você bebe muitos medicamentos para esse fim? Você toma alguns medicamentos para esse fim? Toma, eu tenho que tomar. Comecei esse ano, porque o que aconteceu?
antes de eu mudar meu estilo de vida, eu tive esse problema, entende? Então, quer dizer, ele não surgiu depois que eu mudei. Esse que é o grande problema. A gente tem que começar muito cedo, sabe? Se eu talvez tivesse começado 10 anos atrás, eu não estivesse com esse problema. Mas eu comecei 5 anos atrás, e talvez ele já tenha vindo. Quer dizer, a doença, ou os sintomas, né? Porque esses médicos falam que as doenças não existem, né? O que existem são. O que existe é o que é o tratamento, é o maltratamento que você dá ao seu organismo, e ele fica acumulando inflamação. Você come coisas que não deve, leva uma vida sedentária, dorme mal, está sempre estressado, né? E aí o que acontece? Teu corpo se alimenta de tudo isso e ele começa a formar inflamação. Inflamação que começa a ir para os órgãos, entende? Ele indo para esses órgãos, começam a aparecer as doenças. Aí vai aqui, forma uma inflamação aqui. Olha o que acontece. Uma inflamação aqui dá o nome de sinusite, né? Aí você tem Aí daqui a pouquinho surge uma ferida aqui no teu estômago, porque você está por causa do açúcar, do refrigerante, da massa, da batata inglesa, do arroz, do picolé, do sorvete, do vinho, do queijo em excesso. Um dia, essa inflamação ela vai soltar aqui do teu corpo e vai se alojar aqui na boca do estômago, entendeu? Aí como é que o médico vai dar o nome disso? De gastrite, entendeu? Aí vai te receitar um omeprazol desse da vida para curar, e você não vai ficar curado de nada, entendeu? Omeprazol, pantoprazol, não vai te curar de nada e vai formar outras doenças em você, né? Uhum. Com certeza. Então, quando a gente fala, então, essa coisa Então, o que às vezes, nessa questão da mudança, eu aprendi, Pedrinha, que cada um de nós ele tem um corpo diferente, ele tem uma reação diferente, né? Então, você estava falando do queijo, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do queijo. Então, o Ronald, por exemplo, ele trata o queijo assim como se fosse... Ei, come queijo. Come queijo, os mais gordurosos são os melhores, porque você não ingerindo carboidrato, você precisa de energia. E a energia, nesse caso, se você tem baixo carboidrato, quem vai te dar energia é a gordura. E o queijo, o provolone, o brie e tal, esses queijos eles são mais gordos, né? Então, coma esses queijos. Não coma queijo magro, esse negócio de queijo Minas branco, isso aí não serve para nada, entendeu? Aí o que acontece? Aí depois você vai ouvir um outro médico, que aliás o Ronald está sempre fazendo uns congressos virtuais, está sempre chamando a opção de médicos legais. Ele acabou de fazer um agora, recentemente. Foi uma semana agora, terminou ontem ou anteontem. E um dos entrevistados dele foi o Samuel Dalelaster, de quem eu gosto muito, sabe? E o Samuel, ele não confessa, mas ele é vegano. Mas você não consegue perceber isso nele, porque ele não fica passando, não tenta convencer ninguém a ser vegano, entende? Ele fala sobre alimentação, ele explica muito a questão da química do nosso organismo, como tudo funciona, né? Ele dá uma aula disso, né? Então, o que ele fala do queijo? Ele fala do queijo, fala assim, como é que você reage ao queijo? Ah, eu tenho sentido não sei o que e tal. Para de comer queijo por uns instantes, uns dias. O cara, e aí? Cara, melhorei. Então é isso. Talvez você não seja, o teu organismo, ele não é muito amigo do queijo. Ele não faz uma boa dupla, né? E, ao mesmo tempo, ele diz que já teve pacientes que não tem nenhuma reclamação contra o queijo, entendeu? Então, ele diz cada um de nós de que a gente tem que estar sempre... Isso aí é um mantra deles, né? É atenção
que a gente deve dispensar ao nosso corpo. Essa é a grande questão. Você tem que ficar atento a todos esses movimentos, né? Como é que é o seu corpo? Na musculação, principalmente também, né? Na corrida. Como é que você faz? Como é que você caminha? Como é que é? Teu passo é largo, teu passo é curto? Como é que você se sente melhor tendo passo largo, tendo passo curto? Sua alimentação. Às vezes o cara pensa que vai comer ter um carboidrato médio, como sei lá, beterraba, a cenoura, o inhame, o aipim. Você pode consumir ele de uma forma eventual e não te fazer mal nenhum. A determinadas pessoas vai fazer mal, sabe? Não vai reagir bem. Não vai reagir bem. Então, é a diferença entre as pessoas. As diferenças. E assim, você não pensa que é só o corpo, né? A gente não pensa que é só o corpo. A gente tem que estar atento a tudo. Porque tem um processo energético acontecendo o tempo inteiro. Essa energia, como é que essa energia se processa, como é que ela nos perpassa, né? Que envolve tudo, envolve a mente, o corpo, quer dizer, o fisiológico, o psicológico, o espiritual. Eu creio nessa conexão profunda entre um ser integral que nós somos, sabe? E quando você sabe disso, e que isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, tem a ver com o olhar que você tem para entender o quanto que a física quântica é importante, o quanto nós somos parte de um todo e que nós somos um sistema, mas no meio de tantos outros sistemas. Quando você consegue entender isso, consegue se compreender nesse universo de importância, você faz um processo de autocura. Né? E ela assim, com sua própria responsabilidade. Você se dá conta daquilo que você tem que fazer de melhor. Não precisa ser radical. Né? É claro, se você já detectou que você tem um problema sério de lactose, evite a lactose. Se você tem evite não, você elimina. Agora, faça tudo para não tomar esses medicamentos aí, como você falou, omeprazol, né? Outro dia, meu irmão me ligou e disse, como é que passou o omeprazol? Eu quase não troço, mas é isso. Mas não... Exatamente, tem uns troços, a gente quase a gente enlouquece, né? Enlouquece. E como outras coisas que a gente nem traz ao assunto para não polemizar muito e também não demorar bastante. Porque o objetivo maior, sabe? Eu te agradeço bastante. Era isso, você trazer para nós que é possível mudar o seu estilo de vida. É possível mudar os rumos da sua vida. É possível você chegar a um divisor comum com você mesmo. Porque a responsabilidade por sua vida é sua, não é de mais ninguém. Então, você só tem esse corpo. A única coisa que você tem é esse corpo, né? Não tem mais nada, pô, sabe? Você não tem mais nada na vida, pô, né? A outra coisa que você pode fazer é se jogar no sofá, esperar as coisas acontecerem. Arme de gordo, cheio de doença, alguém cuidando de você. Que imagino que aconteça bastante, né? Nós sabemos que acontece bastante, né? As pessoas que meio que desistem, né? E a gente não pode desistir. Tem todo um caminho pela frente e é tão bom se cuidar, né? Meu amigo, outra coisa que eu queria que você me falasse, que você nos contasse aqui, né? Você disse que mudou lá a alimentação, também passou a fazer a meditação, né? A questão do silêncio. Eu acho que às vezes quando a gente está caminhando, a gente de alguma forma está meditando. Porque olhando a natureza. Esse diálogo é só seu, você com você mesmo, a menos que você deixe que os pensamentos ruins, que aquilo que te preocupa, e aí a sua caminhada ela nem faz muito efeito, né? Porque ela é uma... Então, isso pode... À medida que você vai caminhando, você vai sentindo o quanto é bom, não só fisicamente, como mentalmente. Não é só da coisa de você colocar uma música, mas você sentir que você passa a se ouvir melhor. Estar atento mais a você. Você sente algo nessa linha? Com certeza. Exatamente. Exatamente isso. Inclusive, a minha preocupação sempre é essa, né? O momento da meditação melhor, para mim, não tem outro. Quando eu não
quando eu estou caminhando e correndo. Eu procuro sempre correr ao ar livre, né, e caminhar. Estou sempre na rua aí. Você já me viu, aliás, correndo aí pela Avenida das Américas, né? Verdade. Então eu estou sempre olhando para o céu, estou sempre olhando para a árvore, estou sempre vendo as tonalidades de verde que tem nas árvores e tal. Isso aí te tira um pouco desse turbilhão de pensamentos que normalmente a gente vive nesse dia a dia. E nessa brincadeira, você fica pelo menos meia hora, uma hora, dependendo da sua caminhada, né? Porque a gente faz caminhada. Hoje eu fui ao dentista no Jardim Oceânico e falei assim, vou dar uma caminhada, fui de bermuda e tênis, vou dar uma caminhada e de vez em quando vou dar uma corridinha até o Barra Shopping. Eu não sei quantos quilômetros tem, talvez tenha uns 5 quilômetros, entende? Você não pode negar isso a você não, entendeu? A partir do momento que você entra num ritmo, aquilo começa a fazer parte da sua vida. Por que eu vou pegar um metrô, um ônibus? É bobagem. Pegar um Uber, para quê? Eu vou caminhando, pô. Vou lá ao Barra Shopping, lá eu entro numa loja, eu vou a pé, né? Eu vou a pé, eu consigo fazer isso. Então, e outra coisa que você falou que é importante, né? Que é a conscientização. E você precisa fazer isso. Essa é a coisa mais difícil, é a coisa mais difícil, é a parada mais difícil para a pessoa chegar e falar assim, pô, eu tenho que começar, tá? Essa aí é complicada, existe história triste pra caramba, sabe? E a pessoa, a gente costuma dizer, quando eu contei uma vez um caso ao Dr. Uranal, eu falei que um amigo me procurou, que ele estava a fim de mudar de vida, tal, o estilo de vida dele, que soube de mim, pelas pessoas. Eu emagreci quase 20 quilos, tá, Pedrinha? Só para um dado aí a mais. E naturalmente, nada de só deixando de comer aquelas coisas loucas. Então ele encontrou comigo e falou e perguntou como é que era. E no dia seguinte eu passei uma opção de coisa para ele pelo WhatsApp e contando para o Uranal. E ele me respondeu: ah, que legal, bacana, puxa, quanta coisa você me mandou, muito obrigado. O negócio é o seguinte, olha, não prometo não, mas eu vou tentar. Aí o Uranal olhou e falou assim, posso parar aí agora? Eu falei, pá, o que é? Ele falou, eu vou tentar. Se ele falou, eu vou tentar, ele não começou, tenho certeza. E não tomou a decisão ainda? Ainda não. Porque já tem uns 3 anos e ele não está mais entre nós, não. Oh. E era um camarada da minha idade, entendeu? Camarada da minha idade, sabe, bem de vida, tal, mas aquela coisa, né? Vivendo aquela vida sedentária, normal, barrigudo, tal, todo cheio de quilo, tudo até bonitão, né? Porque quem fica muito gordinho, né? Fica bonitão, né? A gente fica muito magro, fica com as pelancas, né? Quando o cara tá gordinho, tá tudo bonitão, né? Mas já não tá mais bonitão, né? Ele só tentou e não começou, e aí já viu, o tempo é complicado. Que pena. Eu não sei se quem está conosco quer fazer alguma pergunta. Eu queria já agradecer a Carmélia, a Luísa, a Celeste, o Edson, a Luciana, obrigada, querida. Enfim, algumas pessoas, Karina, que já estiveram conosco, a Maria da Fé, a Thaís, a Selma, enfim, a Isabel Loureiro, algumas pessoas já entraram e saíram, Maxwell, a Batista, Vera Franco, que deve ser parente sua, né? Vera Maria Franco, Aline Baré. Muita gente querida aqui conosco, eu queria agradecer bastante. Eu sei que os vídeos acabam sendo vistos posteriormente, porque nesses horários sempre tem muita coisa a ser feita, mas o propósito, se eu puder atingir a vida de uma pessoa, eu já acho que já ajudamos bastante. E se alguém tiver algum questionamento a fazer, o Manuel, ótimo. Se não, Manuel, eu deixo para você fazer os seus comentários finais. E mais uma vez te agradecer imensamente. E te mandar um abraço bem carinhoso,
né, aqui de São Paulo, que não está frio, super agradável. Ah, que bom, que legal, muito bom. Aqui, porque cheguei hoje, já vou hoje outra vez, vou de volta. Ah, que bom. Mas não podia ficar o primeiro aninho do meu neto com ele. É. E é isso, meu amigo. A palavra Mas, é tua. eu costumo dizer, né, que a gente só muda quando o problema aperta, né? Quando aí a gente fala assim, está na hora de mudar. Nunca é tarde para mudar, não, sabe? Nunca é. Sempre, você vê, eu tinha 67 anos, 67 anos, venci 9 doenças. A arritmia ainda está aqui, mas eu vou vencer. Então, 9 doenças que praticamente eu tomava remédio para todas elas. Não mais nada, entendeu? Então, e como eu falei, não foram em 5 anos. Foi em um ano e pouco, já não tinha mais essas doenças, né? Eu já não tinha mais essas doenças. E para terminar, é a tranquilidade que você dá para as pessoas que estão ao seu redor. Uma vez, uma das meninas que trabalham lá com o Dr. Ronald Zancani me perguntou, né? Poxa, o que suas filhas acham disso, né? Então, eu respondi que elas ficam muito tranquilas. Que eu, com 72 anos, ela fala, pai, você está melhor que a gente, né? A gente sabe que você vai atravessar a rua, você é ágil, né? Que você é forte, né? Que você numa situação difícil, você sabe, você está funcionando perfeitamente, né? Então, isso tranquiliza muita gente. Você não nos traz esse tipo de preocupação que os mais jovens têm com os pais à medida que eles vão envelhecendo, né? Não é o seu caso. A gente fica muito tranquilo com isso. E eu acho que todo mundo está na hora de mudar mesmo e não se incomodar quando alguém chamar de radical, não, e você fala assim, ó, radical é você que fica comendo esse monte de refrigerante aí, entendeu? Açúcar. Ai, mas é isso, querida. Eu agradeço muito aí o seu convite, foi ótimo. Eu adoro conversar com as pessoas sobre isso. Eu acho que é uma boa influência. E é mesmo, viu? Eu acho assim, está longe ainda das pessoas se convencerem mais dessa autorresponsabilidade. Mas cada vez mais o número de pessoas com essa cabeça tem sido inserida no contexto geral. A gente tem conhecido mais pessoas assim, o que é muito bom, É muito né? bom, né? É muito bom. E principalmente quando a gente vê médicos mudando completamente. Eu já tenho algumas pessoas que eu conhecia antes, que hoje já têm um outro olhar. Isso é muito importante, muito bom. Eu acho que É, vamos para ir para um futuro, pelo menos dessa área, mais promissor, né? é isso mesmo. Bom, um abraço muito grande, gratidão imensa. Um abraço, Pedro. Muito obrigado a você, querido. Eu é que agradeço muito. Tudo de bom, tá? Obrigada a todos. Tchau, tchau. Todo, obrigado. Tchau.